Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 4 do livro da sabedoria. Você está acompanhando comigo? Sabe que o livro da sabedoria, que algumas pessoas denominam sabedoria de Salomão, claro que não foi Salomão quem escreveu, mas traz, Salomão como autor para dar legitimidade ao texto, É um livro muito próximo dos evangelhos, muito próximo da era cristã. Um livro que foi escrito aí por volta de 50 a.C., então muito próximo. E esse livro, ele traz muita, mas muita profundidade no pensamento e traz assuntos que devem ser discutidos de uma maneira bastante clara e bastante inteligente. Você sabe que esse livro, ele traz para a gente uma verdadeira sabedoria a partir de anos e anos de sabedoria dos outros profetas, dos patriarcas, das escrituras. Muito bonito mesmo, muito bonito. O capítulo 4 hoje traz para a gente uma noção interessante. A vida não pode ser contada por anos. Vida não pode ser contada por anos. Essa é uma noção muito atual, que a gente tem que entender e que a própria palavra de Deus nos explica isso. O que a vida tem valor por quê? Porque nós vivemos muito tempo? Não, a vida tem valor porque ela é vida, No Antigo, bem no início, no Antigo Testamento, sempre que se queria dizer que uma pessoa era abençoada por Deus, dizia que ela tinha vivido muito tempo. Logo, uma pessoa que viveu pouco tempo não tinha sido abençoada por Deus. Ora, o livro da sabedoria vem acabar com essa falácia. Ou seja, não é porque uma pessoa viveu pouco tempo que ela não foi abençoada. É porque a vida não é contada pelos anos, mas a vida ela tem valor em si, não pela quantidade de tempo que nós vivemos, tá bom? Vamos lá? Dá um like no vídeo, é importante dar um like no vídeo, se inscreva no canal, convide mais gente aí para se inscrever também no canal, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, o Espírito Santo no nosso coração nos guiando. Livro da Sabedoria, capítulo 4. Mais vale uma vida sem filhos, mas rica de virtudes. Sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Quando está presente, imitam-na. Quando passada, desejam-na. Ela leva na glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates. Mas para nada servirá, ainda que numerosa, a raça dos ímpios. Procedendo de renovos bastardos, não estenderá raízes profundas, não se estabelecerá numa base sólida. Ainda que por algum tempo estenda seus ramos, estando instavelmente assentada, será abalada pelo vento e pela violência da tempestade será desarraigada. Os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento. O fruto deles será inútil, verde demais para ser comido, e impróprio para qualquer uso. Porque os filhos nascidos de uniões ilícitas serão no dia do juízo testemunhas a deporem contra seus pais. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A honra da velhice não provém de uma longa vida, e não se mede pelo número dos anos, mas é a sabedoria que faz as vezes dos cabelos brancos. É uma vida pura que se tem em conta na velhice. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia lhe não corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que ele retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem esse modo de agir não o compreendem e não refletem nisso, que o favor de Deus e sua misericórdia são para seus eleitos e sua assistência está no meio de seus fiéis. O justo, ao morrer, condena os ímpios que sobrevivem, e a juventude, atingido tão depressa a perfeição,
confunde a longa velhice do pecador. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque ele o pôs em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso, serão cadáveres sem honra, desterrados entre os mortos em uma eterna ignomínia, porque ele os ferirá e os precipitará sem voz. Ele os abaterá nas suas bases e os mergulhará na última desolação. Eles serão entregues à dor e a memória deles perecerá. Comparecerão aterrorizados, com lembrança de seus pecados, e suas iniquidades se levantarão contra eles para confundi-los. O livro da sabedoria, como eu disse, é um livro que traz uma noção bem mais elaborada e moderna, mas bem mais elaborada e bem mais próxima do que o cristianismo fala. O livro da sabedoria traz uma certeza muito grande da ressurreição, ou seja, de que a vida não termina com a morte, mas que ela continua. E aí que entra essa noção muito interessante desse capítulo 4. A vida, ela não é contada pelos anos que se vive, mas pela maneira com que você viveu a sua vida. O que dá dignidade à vida, e isso fica muito, muito claro, o que dá dignidade à vida não é uma idade avançada. Aqui, olha, quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará repouso, né? A honra da velhice não provém de uma longa vida. Não é porque você é velho que você é honrado. Não, você é honrado por causa dos seus atos, por causa dos seus gestos e atitudes, né? Essa pessoa é muito honrada porque ela é velhinha. Não, se ela for um velhinho salafrária, né? Se ela for um velhinho desonesto, se for um velhinho que não vive a verdade e a justiça, então não vem com essa, porque é velhinho, então que tem honra. Não, a honra da nossa vida é vivida pelos gestos de amor, de caridade, de bondade, de justiça, de honestidade, né? Então, não é muito tempo de vida que dá sentido à nossa vida. São os gestos e as atitudes da nossa vida que fazem e dão diferença à nossa vida, tá bom? É muito interessante porque o livro da sabedoria vem colocar uma ordem nessa coisa. Por quê? Porque até então, né, nas escrituras, a pessoa, ela viveu muitos anos. Então ela é honradíssima. Podia até ser uma pessoa ímpia, uma pessoa degenerada, mas viveu muito tempo. O livro de sabedoria deixa muito claro. Não é porque a gente vive muito tempo que a gente tem dignidade. A gente tem dignidade pela maneira com que a gente vive. Tá bom? É muito interessante esse capítulo 4, porque ele traz aqui, no versículo 2, né, falando sobre a vida ainda, né? É muito bonito. Quando você está vivendo a vida no presente, né, você quer imitar, né, imitar os outros, imitar as pessoas vendo. Quando se passou aquilo que você viveu, você deseja aquilo que passou, né? Mas o que importa, né? O que importa de ter vivido na vida é você ter vencido os seus combates, ter enfrentado todas as coisas. Isso é muito bonito, muito bonito. É importante a gente olhar para a nossa vida e olhar para tudo aquilo que a gente venceu. E falar, veja que coisa interessante. Eu sou um vencedor, um vitorioso. Porque a gente tem mania de olhar para a nossa vida e olhar para tudo aquilo que a gente perdeu. Você já percebeu isso? A gente olha para a nossa vida que passou, a gente fala, não, mas eu não consegui fazer isso, eu não consegui comprar aquela casa, eu não consegui estudar aquele curso que eu queria, eu não consegui casar como eu queria, eu não consegui fazer aquela viagem que eu tanto... Ou seja, não é assim que se olha a vida.
Não é assim. O livro da sabedoria está dizendo, eu olho para a minha vida que passou e começo a olhar as coisas que eu triunfei, as dificuldades que eu venci, as vicissitudes que eu passei e que eu tive condições de superá-las, as dores que eu consegui superar. Ou seja, eu preciso olhar para a minha vida não olhando para as coisas que eu perdi, mas para aquilo que eu conquistei. Palavra de Deus, tá bom? E tanto é que nesse capítulo 2, ele usa a figura de linguagem dos jogos gregos. Já existiu as Olimpíadas, os jogos gregos, né? Já existiam os jogos gregos, e ele usa essa analogia. Olha aqui, ó. Quando está presente, imito, quando passada, desejo, ela leva na glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates, né? Quando você triunfa sem mancha nos combates ali dos Jogos Olímpicos, né, dos Jogos Gregos, você leva uma coroa ali, uma coroa para sempre, né? Vamos lá, só alguns versículos para a gente lembrar aqui, ó. Versículo 7, que eu acho muito importante, que eu chamei a atenção, chamo de novo. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A honra da velhice não provém de uma longa vida e não se mede pelo número de anos. Como eu disse, a dignidade da vida não está no tempo que se vive, mas como se vive. Fecundidade e longevidade não significa uma marca da bênção de Deus, não. Porque era assim, no Antigo Testamento, era assim, a mulher é estéril, então Deus não abençoa essa mulher. Essa pessoa viveu pouco tempo, então Deus não abençoa. Não. A fecundidade de uma mulher, de um homem, a longevidade não significa a bênção de Deus, não. A vida não é contada por anos, mas por aquilo, para a maneira com que você vive. Versículo 17, vem aqui. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque ele o pôs em segurança. Os ímpios, né, aqueles que não entendem das coisas de Deus, não conseguem entender que a morte do justo é uma graça. Então a pessoa fala assim, nossa, mas essa pessoa era tão religiosa, tão santa e foi morrer? É claro. Por quê? A pessoa que não está ligada nas coisas de Deus não vê na morte, né, algo grandioso. Algo grandioso. E a nossa visão da morte é olhar para a morte como algo espetacular, como uma graça divina. Versículo 20. Esse versículo 20. O capítulo 4 termina com uma cena muito interessante. Olha que interessante. Comparecerão aterrorizados com lembrança de seus pecados, e suas iniquidades se levantarão contra eles para confundi-los. Ele termina o capítulo 4 com uma cena do julgamento. Cena do julgamento. E lembrando que quem vai nos acusar? Quem vai nos acusar? Os nossos pecados. Não precisa de outra pessoa nos acusar, não precisa nem de Deus nos acusar. Os nossos pecados nos acusam. Olha aqui, ó. Comparecerão aterrorizados com a lembrança de seus pecados. A pessoa vai lembrar de seus pecados e suas iniquidades se levantarão contra eles para confundi-los. Ou seja, quem vai nos acusar dos nossos pecados? Quem? Os nossos próprios pecados nos acusam. Olha aí, o livro é muito bonito e olha, a gente tem muita coisa bonita pela frente aí nesse livro maravilhoso da sabedoria, tá bom? Vamos lá? Pegue aí de novo o texto, o capítulo 4, leia de novo, né? Depois que a gente refletiu sobre esses pontos, leia de novo e reflita profundamente. Et crucium Domini, fugit partes adversas, vit laude tribiuda, radix Davidi. Aleluia!